Graça e paz, amados e amadas, estamos em Números 18, a obra dos sacerdotes e levitas. Vamos ver aqui, né? A oferta aos levitas e sacerdote, a parte dos levitas e os dízimos e os levitas. Então, veja só, a sequência aqui que nós estamos, nós até ontem fizemos um pequenino resumo da sequência, né? Até chegar em número 17. Em Números 17, nós vemos ali que o Senhor, ele o quê? Mostrou a todo o povo a quem ele tinha escolhido para servir o Senhor no tabernáculo era Arão. Porque a vara de Arão floresceu. E a vara de Arão era o sumo sacerdote, os seus filhos o sacerdote, e a tribo de Levi ia servir nos serviços referentes ao templo. E agora, aqui, o Senhor começa o versículo 1 de 18, Números 18, dizendo: Então Yahvé disse a Arão, olha só, nós vemos várias vezes Yahvé falou a Moisés. Aqui o Senhor está falando direto a Arão e diz para ele assim: Tu, teus filhos e a casa de teu pai contigo levarei o peso das faltas cometidas com relação ao santuário. Tu e teus filhos contigo sereis responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdote. Então, nós vemos que aqui muitas pessoas acham ser responsável, estar à frente de um trabalho, principalmente quando nós falamos das coisas concernentes ao Senhor. Existe uma responsabilidade muito grande. A quem mais se dá, mais se cobrará. Então, aqui, olha o peso que eles têm da função e daquilo que o Senhor está escolhendo para eles. Olha, levarei o peso das faltas cometidas com relação ao santuário. Então, o que ele quer dizer aqui para Arão e para os seus filhos? Vocês têm que zelar por aquilo que eu estou dando a vocês. Vocês têm que guardar e seguir tudo aquilo que eu tenho ordenado. Vamos ver lá quando o Senhor colocou Adão no jardim. O que o Senhor falou para Adão? Para guardar o jardim. Guardar o que é? É proteger o jardim. Ele tinha também uma responsabilidade sobre o jardim. Se ele tivesse guardado bem o jardim, a serpente não tinha entrado. Então, toda vez que o Senhor nos dá um papel, nos dá uma função, dentro dessa função tem responsabilidades. E aqui nós estamos vendo as funções concernentes ao serviço de Deus. Ó, quão responsabilidade eles teriam, né? E agora olha o versículo 2, o que diz: Faze igualmente reunir-se a ti os irmãos da tribo de Levi, de teu pai, e sejam eles teus assessores e te sirvam a ti e a teus filhos. Então, voltando a Arão, sumo sacerdote, os filhos de Arão, sacerdote, só eles poderiam ministrar dentro do tabernáculo. O restante da tribo de Levi, o que eles iam fazer? Iam ser assessores deles, iam servir eles mediante o serviço do tabernáculo, porém, eles não poderiam adentrar ao tabernáculo. Versículo 4 diz: Os levitas serão teus auxiliares e responderão pelos encargos da tenda do encontro, por todos os serviços da tenda, e nenhum estranho ou profano se aproximará de vós. Quer dizer, eles também tinham que guardar para que ninguém se aproximasse ali do sacerdote. E olha só o que diz o versículo 5. Responderei pelos encargos do santuário e pelos serviços do altar, o sacerdote e o sumo sacerdote, para que não haja mais ira sobre os israelitas. Então, olha só, o trabalho deles, o serviço deles tinha também uma grande responsabilidade. Eles iam estar entre o Senhor e o povo, para que não houvesse mais ira do Senhor para com o povo. Olha o versículo 6. E eis que eu, pessoalmente, escolhi vossos irmãos, os levitas, dentre os filhos de Israel, para oferecê-los a vós como um presente dedicado a Yahvé. Então, o que nós vemos aqui? Quem escolhe também, quem dá dons aos homens para servir a Deus é o próprio Senhor. Isso não é tido por força, mas é concedido pelo Senhor. E aqui o Senhor quer deixar claro
que quem dá essa ordenança e dá dons é o Senhor para eles, as responsabilidades. Agora ele ainda mais ratifica mais uma vez aqui no versículo 7, contudo, somente tu e teus filhos assumireis as funções sacerdotais de entrar ali dentro do templo e fazer todos aqueles rituais necessários que o Senhor já falou para eles e instruiu eles. Desde lá nós temos em Êxodo, Levítico, agora em Números. Agora, a partir aqui do versículo 8, vai falar sobre as ofertas aos levitas e sacerdotes, e o Senhor falando novamente a Arão. Olha, eis que eu pessoalmente o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem, eu as concedo como porção a ti e a teus filhos. Então, aqui, a partir desse versículo 8, o Senhor vai estar começando a instruir Arão de como seria o que? As ofertas. E que dessas ofertas sairia o que? O sustento dele e de sua família. E o Senhor aqui retoma mais uma vez aquela palavra, que os primeiros produtos da terra, da colheita, são ofertas ao Senhor. Então são levadas ao tabernáculo. E também todo primogênito deve ser trazido ao Senhor e paga um resgate. O que quer dizer isso? Que todo primogênito seria do Senhor. Então, para ele continuar na família, ia ser pago um resgate para o primeiro filho homem. E o Senhor vai dando instrução também sobre os animais. Nós já vimos isso anteriormente também, como que teria que ser feito os resgates. Agora, haviam animais que não seriam resgatados, que seria a vaca, a ovelha ou a cabra. A primeira cria seria derramado sangue ao altar deles, para o Senhor, então seria oferecido para o Senhor. A parte se fecha aqui no versículo 19, que diz: a partir de agora, o Senhor dizendo, a partir de agora, estou entregando a ti, a teus filhos, falando a Arão, e a tuas filhas, como decreto perpétuo, todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecem. Esta é uma aliança de sal. Antigamente se fazia o que aliança era o sal que simbolizava. Perene e inquebrável, eu, o Senhor, estabeleço para ti e para todos os teus descendentes. Então, o que nós vemos aqui? Que também aqueles que hoje trabalham na obra do Senhor, eles têm direito de viver da obra do Senhor. Eles têm direito de se alimentar daquilo que entra de oferta na casa do Senhor. Muitas vezes o nosso coração é até um pouco endurecido quanto a isso, porque hoje nós vemos tantas aberrações, tantas usurpações, tantas infidelidades de pessoas que estão responsáveis por ministério, que isso acaba endurecendo o nosso coração. Mas eu gostaria de lembrar vocês que aqui em 1 Coríntios 9, versículo 4, diz assim: não temos nós o direito de comer e beber? É o apóstolo Paulo falando. O versículo diz assim, 6, e somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quer dizer, eles tinham que, além de pregar a palavra, falar do Senhor, eles tinham que trabalhar? Quer dizer, nós não temos o direito de deixar trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quer dizer, o soldado vai à guerra e ainda tem que pagar para ir à guerra? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quer dizer, você vai lá, planta a vinha e você não pode comer do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então, Paulo está dizendo, como que eu vou fazer o trabalho do Senhor e não vou me alimentar desse próprio trabalho? E olha o versículo 9, o que diz: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Significa, quando o boi está lá fazendo o arado do trigo, essas coisas, ele também come dos trigos que estão caindo. Então, é lícito as pessoas que estão à frente de ministério viverem do ministério. Agora, nossos olhos têm que estar sendo colocados nisso e não na corrupção que existe, a malignidade que existe de alguns ministérios e possa, assim, endurecer o nosso coração para com a verdade. Então, veja, Arão, a sua casa e a tribo de Levi, eles foram escolhidos para o serviço ministerial, para servir ao Senhor.
E eles o quê? Eles também estavam ali à mercê de ter a oferta para poder se alimentar. Eles não iam ter as mesmas formas e os mesmos direitos dos outros, das 11 tribos, de trabalhar e ter seu próprio sustento. Aqui eles iriam receber e aguardar por ofertas. Tudo isso requer também o viver por fé, né? É um viver para a obra do Senhor e viver por fé. E sabe, amados e amadas, hoje também o Senhor nos chama a isso. Hoje nós somos mordomos daquilo que o Senhor nos dá. E sendo mordomos, o Senhor não quer que a gente tome para nós e ficamos presos, apegados àquilo que temos nessa terra. Porque se nós ficarmos apegados a essas coisas, nosso coração vai ser corrompido. Nosso espírito amortecido. Assim como, olha, diz aqui no versículo 20, a parte dos levitas, né? Olha só, disse ainda o Senhor a Arão, tu não terás herança nem propriedade alguma na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio dos israelitas. Eu sou a tua parte, a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então aqui, o que quer dizer? Quando eles fossem entrar lá na terra de Canaã, todas as tribos iam receber uma porção de terra. Os únicos que não iam receber uma porção de terra seriam os levitas. Eles teriam, dentro das 11 tribos, eles teriam um espaço ali para viver, mas a terra não seria deles. Então aqui eles estariam o quê? Dependendo totalmente do Senhor, olhando para os céus e vendo que a herança deles é Deus. Hoje também, nós, apesar de estarmos aqui na terra, muitas vezes nós temos casa própria, temos até muitas vezes mais de uma casa, veículos, mas isso não nos pertence, porque é tudo passageiro, tudo vai ficar. Então nós temos que olhar para aquilo que é eternal. A nossa herança é o Senhor. E veja também a responsabilidade dos levitas, olha, no versículo 23. É, portanto, dever dos levitas fazer todo o serviço na tenda do encontro, isso a gente já viu anteriormente, e olha agora o que diz, e assumir a responsabilidade por todos os erros e ofensas que cometerem. Então, eles teriam muito mais responsabilidades, porque eles receberiam a responsabilidade dos erros que eles cometeriam. E eles teriam que o quê? Guardar ali. Lembra que a posição da tribo de Levi era em volta do tabernáculo? Então, eles estariam também guardando aquele lugar e eles seriam responsáveis caso eles não guardassem adequadamente. E a partir do versículo 25 vai falar sobre os dízimos dos levitas, o que significa? O povo dava o dízimo, né, que era sempre a primeira parte ao Senhor, e os levitas deveriam também tirar daquilo que eles recebessem o dízimo dos dízimos, quer dizer, os levitas recebiam os dízimos para sobreviver das 11 tribos, e eles iam tirar também a porção do Senhor, a primazia do Senhor, o primeiro para o Senhor. O que todo esse capítulo nos mostra? Será que o Senhor precisa do dízimo, precisa de todas essas coisas? Não, o Senhor, em primeiro lugar, Ele quer mostrar que tudo que vem a nós é pela concessão dEle. E quando nós damos o dízimo, significa o seguinte, que eu reconheço que tudo vem de Deus, que eu sou apenas mordomo aqui nessa terra. Segundo Números 9, versículo 7, diz assim, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então, o Senhor também aqui no versículo, deixa eu ver qual versículo. Versículo 11, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. O que? É para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças ao Senhor. Então, o Senhor tem nos chamado à generosidade. Agora aqui fala que que o Senhor ama aquele que dá com alegria, que o Senhor não quer que nós demos com tristeza ou por necessidade. Então, caso o seu coração não esteja aberto ainda para esse ministério, ora ao Senhor, Senhor, coloca alegria no meu coração.
Agora também nós devemos ter bem claro que nós temos um coração endurecido, que se a gente deixar, o nosso corpo ele só quer fazer coisas fáceis, o nosso coração, um exemplo, a gente se pudesse só queria comer coisa gostosa, nós não queríamos comer coisas saudáveis. Se a gente deixasse o nosso corpo, a gente também só queria fazer coisas que nos agradassem. Mas a gente tem que trabalhar, o estudante tem que estudar. Nós temos várias responsabilidades no dia, não é verdade? Com as coisas do Senhor também. Então, muitas vezes, não é aquela alegria que você vai estar, mas você vai estar como? Você vai estar consagrando isso ao Senhor. Senhor, porque muitas vezes a gente acha que tem que ter sentimentos fortes para fazer as coisas. Não, não é assim. Muitas vezes você tem sentimento forte para ir trabalhar, para fazer as suas coisas do dia a dia. Não, mas você sabe que existe o quê? Uma responsabilidade. Mediante essa responsabilidade, você vai colher frutos. Então, apresenta isso ao Senhor. Senhor, olha, eu quero apresentar isso e isso, eu reconheço que tudo vem das tuas mãos e eu quero assim, me dê um coração de satisfação ao fazer isso. E eu quero apresentar isso como uma gratidão daquilo que o Senhor tem dado a mim. O Senhor busca em nós um coração de gratidão. Ó Senhor Jesus, lembrando sempre que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.